esse é o seu Tricô dos Brother. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está rolando no Twitter e no Big Brother, obviamente, mas no Twitter está refletindo bastante, que são os transtornos alimentares, que a gente acha que está rolando também dentro da casa. Para isso, eu trouxe duas pessoas para conversar comigo, que são a doutora Juliana, qual é o seu sobrenome mesmo? Medeiros. Medeiros, que é psicóloga, especialista em transtorno alimentar, é isso? É transtorno ou é distúrbio? Transtorno. Transtorno. E a Mayra, é Mayra ou é Maíra? Mayra. É a Mayra, que é ex-paciente ou paciente ainda? Não fui paciente da Juliana, conheci ela no meio do caminho, mas da anorexia eu tô recuperada. Recuperada de anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar como outros, tipo bulimia. Tipo bulimia, e a gente também pode falar que assim, às vezes a gente não tem um quadro definido e aí os médicos diagnosticam como um transtorno alimentar não especificado. Ok. Que aí pode ter, digamos assim, de tudo um pouco, você não consegue definir como bulimia ou anorexia, mas merece tratamento. Ok. Você está assistindo Big Brother? Sim. Não estamos. Acabou a pauta, gente. Beijo. Tchau. Lógico que estão, né, ô loira? Óbvio que estão. E a gente vai falar da Camila, que a gente obviamente não pode afirmar nada, mas tudo indica que tem uma alimentação um tanto quanto diferente, né? Eu acho que assim, a gente não, é como você falou, eu acho isso muito legal. A gente não vai afirmar que ela tem uma bulimia, mas ela tem um comportamento que sugere alguma coisa parecida. Então eu diria que assim, pessoas com transtorno alimentar talvez apresentam comportamentos parecidos com o que ela vem mostrando no programa. Por que é importante a gente falar aqui? As pessoas perguntam, por que vocês estão falando disso? Não vai adiantar ajudar ela porque ela está lá dentro e não está ouvindo. Ok, mas a gente falando disso aqui, eu tenho certeza que vai ajudar um monte de gente que está ouvindo, porque quando a gente está falando disso no Twitter, vem um monte de gente falar, mas é isso mesmo? Mas ela não vomita. Como que ela pode ter transtorno alimentar se não vomita? Ela não tem, a gente não vê, né, se ela vomita ou não, mas ela tem o uso excessivo da academia, que a gente pode chamar de um comportamento de purgação. E pode ter outros. O que é purgação? Purgação é você se alimenta e logo em seguida você tem um comportamento compensatório. E aí você vai perder, digamos, a caloria que você ingeriu quando estava se alimentando. Ou tentar perder. Tentar perder. Entendi. Você teve anorexia, teve bulimia também? Tive episódios bulímicos vários e também fazia uso de laxante, medicamento, fazia coisas, cheguei a andar 8 horas seguidas. E assim, as cenas que eles passam, eu me identifico muito com aquilo. Assim, essa coisa de você abrir a geladeira e comer coisas, pedaços, meio que na escondida, pegar coisas, voltar e comer, e não fazer uma refeição, né? Mas ir, tipo, comendo desordenadamente, coisas que não necessariamente vão ser nutritivas. Eu acho que tem esse padrão, né? Outra coisa que as pessoas falam, mas ela é magra, então ela não pode ser apenas magra e fazer exercício? Poderia se ela não tivesse esses comportamentos. O comportamento de purgar depois. Exatamente. Como o abusar do laxante, que a gente vê ela fazer, às vezes. Exatamente. E também aquela necessidade absurda de ficar em cima da esteira 2, 3 horas Tem caminhando. muitas cenas dela na academia, muitas. Comer escondido, né? Que é você esperar, ninguém tá vendo pra comer. E não é simplesmente comer e pronto. Ela depois não diz que foi ela que pegou. E não é que ela tava com fome uma vez. Você vê que tipo, é um excesso desmedido, né? Tem os comportamentos padrões, né? Que acho que a Juliana, de repente, pode falar mais do que Não, mas é né? isso mesmo, você tá falando bonitinho. Porque assim, o transtorno alimentar de um modo geral é uma das coisas mais difíceis de se identificar e tratar, porque é um transtorno velado, é uma coisa escondida. Quem tá ali vivendo a problemática vai ter vergonha. Ele sabe que não tá fazendo uma coisa legal. Então, vai ser escondido da família, dos amigos, de quem que tiver por perto. Então, a carinha da Camila, na hora que tá todo mundo ali na mesa conversando sobre a comida que sumiu, é muito triste. É a parte que mais me toca, assim. Porque tem muita gente que ri, que acha engraçado, e tem gente que fala, tá vendo, mentirosa. Às vezes não dá, gente, às vezes não é. Desculpa,
é feio falar de mim um pouco também, porque eu também tive, né? Eu tenho 41 anos, desde os 23 anos eu tive anorexia, um longo período sem saber, mas eu não sabia que era, a gente não sabia. Minha mãe notou que a minha alimentação era um pouco diferente, era estranha, ela achou que talvez eu abusasse de bebida, não sabia o que era. E eu também não sabia o que era. Fui até o psiquiatra, ele falou, você tá vivendo os últimos anos da tua vida. Tá. Você vai morrer. Eu já tava sem menstruar, eu não sabia, não era uma coisa que se falava. Então, por isso que eu acho tão importante colocar a luz, sabe? Tem que falar sobre. É um problema como qualquer outro. Se fosse diabetes, ok falar. Se fosse qualquer outro tipo de doença, ok falar. Não pode falar porque é transtorno psiquiátrico. Pelo amor de Deus, né? As pessoas veem o final, né? Só que elas não sabem esse outro lado, que quem tá fazendo para de menstruar. Eu, por exemplo, para compensar aí o que eu comia, eu não escovava os dentes, então eu quase perdi todos os meus dentes por causa de cárie. E acho que tem outras sequelas, você perde cabelo, você tem osteoporose, você perde vida, entendeu? Então a pessoa vê lá, tá comendo e é isso. Não, tem tipo uma coisa por trás que está acontecendo e a pessoa não está nem se ligando, né? Mas a outra está se deteriorando, está morrendo. E tem um caso que até na discussão do Twitter e tal eu coloquei, que é aquela Terra Schiavo, que teve toda a polêmica da eutanásia e tal, ela ficou numa cadeira de rodas em estado vegetativo por causa de crises de bulimia e anorexia, que é isso, que você purga, perde potássio e falta glicose no cérebro e aí você, vira um vegetal. Então é muito sério. É muito sério. E aí bulimia as pessoas também falam, mas nem todo bulímico é magro não, porque a anorexia é uma coisa, bulimia é outra. Só que bulimia também mata justamente por isso, por falta de potássio, não é isso? Dependendo do tipo de comportamento. Matar. Exatamente. Porque assim, você tem desde histórias de meninas que têm lesões no esôfago e, sei lá, pode levar a uma hemorragia e mata, né? Até você ter um uso excessivo de laxantes e comprometer seus rins, que também vai matar. Isso, né? Isso. Então, quer dizer, é um quadro muito sério. Sim. E assim, anorexia nervosa é o único transtorno psiquiátrico que mata. Porque assim, uma depressão, uma pessoa que não se trata, ela pode ficar muito grave e até pensar em suicídio. Sim. Mas o suicídio é uma consequência da depressão. A depressão em si não mata. Mas uma anorexia, ela com certeza vai matar se a pessoa não se tratar, se ela ficar num estado de inanição muito grande por muito tempo. Então é sério. E como que se trata isso? Aí agora você fez a pergunta mais difícil. Porque assim, o médico não vai conseguir tratar sozinho, o psicólogo não vai conseguir tratar sozinho e nem o nutricionista. Então você, no mínimo, você precisa desses 3 profissionais juntos. É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Hoje eu já vejo assim algumas notícias de até mais profissionais envolvidos, né? De repente os ginecologistas, porque quando você tem uma anorexia nervosa muito severa, você para de menstruar. Então como é que fica esse aparelho reprodutor de uma menina com anorexia? Então quer dizer, um dentista, que como a Mayra falou, você de repente tem um problema dentário de tanto que você vomitou. Na minha equipe tinha uma psicóloga minha, que era comportamental, uma psicóloga de família, e eu fazia terapia com a minha mãe, eu queria morrer, um psiquiatra com remédio e tal, e uma nutricionista, e tinha uma moça que me ensinava a fazer ginástica também, porque eu não fazia ginástica. Legal. Então ela falou, então vamos fazer ginástica, porque aí você pode comer sem ficar com medo, né? Porque o meu medo era comer. E pra aprender a fazer de um jeito que fosse saudável pro seu corpo. Exatamente. Bacana. Era bem legal, assim. Bem legal, não é bom, não é uma coisa, que legal, vamos se tratar. Mas, gente, precisa, né, gente? Precisa, porque... Tem a questão da família, muito importante, que parece que o pai dela, tá negando e tal, né? Eu acho que eles não sabem. A minha mãe também não sabia. Eu não sabia. Não é uma coisa que se fale, né? Eu acho que mesmo quando você sabe, deve ser muito difícil para a família admitir, porque é uma doença que vem, é um transtorno que vem de um contexto, né? Então, você meio que gerou aquilo. Agora, é importante também falar que nós estamos comentando isso não acusando a família da Camila. Não, de jeito nenhum, né? Não é acusação. É só a gente tá falando sobre um comportamento que reflete aqui fora. Que as pessoas vêm e falam, gente, eu como igual. Tem um monte de gente que me escreveu quando a gente começou a falar isso.
eu acho que eu vou procurar um psiquiatra, eu acho que eu vou procurar um psicólogo para fazer uma avaliação, porque eu acho que não tá legal aqui. E tem que ver, como serviço você social, faz um no fim das check-up. contas. Você não vai lá fazer um check-up, vai lá ver se tá tudo bem também, sabe? Eu tenho uma amiga que levou a filha adolescente, que achava que a filha estava com comportamento compulsivo, com comida e tal. Há um psiquiatra especializado também, mas é uma psiquiatra especializada em transtorno alimentar de adolescentes. Entendi. O psiquiatra olhou e falou, não, tá tudo bem. Tá. Isso aí, ok, tá tudo bem. Você não vai lá, não, ele vai começar a me dar remédio. Vai começar a te dar remédio se precisar, não é necessariamente Exatamente. isso. Porque as pessoas também têm muito medo dessa história de remédio, né? Então, e pensa que todo psiquiatra já vai logo medicando. E não é assim. Não é assim. Sim. Ah, eu acho tão legal. Isso que mais a gente pode falar sobre isso? O que você acha que a gente pode falar sobre? A gente pode falar da necessidade de políticas públicas, né, para o tratamento, que hoje é quase inacessível, as pessoas têm poucas vagas, o Brasil não é um país que tem centros de tratamento, é difícil, né, identificar o Ministério da Saúde aí, entender e destinar recursos, capacitar profissionais, cursos para esse tipo de atendimento. A Mayra está tocando num assunto muito importante, porque assim, mesmo entre a classe médica, a gente também tem muito desconhecimento sobre o tema. Então, assim, o tempo que eu fui voluntária num serviço de atendimento a meninas com transtorno alimentar, chegou a acontecer de você encaminhar a paciente daqui para a cidade dela no interior e lá o médico falar assim, não, isso é frescura. Frescura, sabe? É Isso, frescura. Isso sendo Olha. falado por um médico é muito complicado. Olha. Então eu acho que também tem que ter uma educação Mas lógico que tem que ter. entre os profissionais de saúde mental, os clínicos gerais que vão estar num pronto-socorro recebendo essas meninas. Sabe, elas não podem... Você não pode receber uma pessoa que está desnutrida só pensando na desnutrição dela. Você tem que pensar num algo mais o que tem atrás. A gente tem dados, tipo, quantos por cento dos transtornos psiquiátricos são Olha, alimentares? o que eu sei te dizer é que, assim, na população geral, 1% da população pode desenvolver anorexia nervosa. Isso é muita coisa. É muita coisa. E para bulimia, se eu não me engano, são 3%. Bulimia é mais. E quando a gente fala de transtorno alimentar não especificado, esse número dobra, entendeu? Chega a quase, acho que 10% da população. E tem um padrão de meninas? Por exemplo, são pessoas que fazem esporte, são pessoas que por algum motivo grupos precisam de ser risco. magras. Entendi. Tem grupos de risco, né? As bailarinas, por Exatamente. exemplo. Uma bailarina, ela tá num grupo de risco. As modelos. Não que toda bailarina, que toda modelo vai ter um transtorno alimentar, mas elas estão num grupo de risco porque elas têm uma exigência maior do ambiente. Exatamente. E assim, como que uma bailarina de balé clássico vai conseguir fazer tudo aquilo se ela tiver com um corpo, né, diferente das pessoas que fazem balé clássico. Então. Exatamente. E isso é muito mais na anorexia do que na bulimia, porque na bulimia você não tem muito emagrecimento, não é uma coisa gritante, mas na anorexia é. É isso, muitas pessoas te pressionando, você já perdeu o controle da sua vida, você já perdeu o domínio, então você se empodera da única coisa que você tem, que é o seu corpo. Tá no seu corpo e aí você submete isso aos mais rígidos padrões. Eu fui diagnosticada com 14 anos, eu acho que eu tive minha fase pior lá pelos 18, 17. E aí é o que eu costumo falar sempre, eu acho que a gente vem se recuperando, né? Porque como é um transtorno psiquiátrico, psicológico, tem coisas que tipo, são caixinhas, você vai abrindo toda semana. Mas eu tive uma melhora muito grande, assim, dos 22, 23, faz 5 anos, assim. Que coisa boa, 5 anos já tava, faz tempo. Mas é o que a Juliana falou, assim, eu acho que é bem complexo. Então, por exemplo, as coisas que eu tenho no meu dente... Isso é pra sempre. É pra sempre, então você tem um cuidado constante. Eu sei que eu sou diferente de quem nunca teve um transtorno. Eu acho que é importante ter essa consciência também, assim, que... É diferente também de quem nunca tratou e nunca vai ter a oportunidade de tratamento. Não, com certeza. Também não é uma doença só de meninas, que meninos têm... E tá aumentando o número de meninos com isso. E é isso. desesperador, porque eles têm mais vergonha ainda de falar. E, não sei, eu queria muito que houvesse uma política pública nesse país para tratar desse tipo de doença, de transtorno. Assim, eu acho que precisa, tá mais do que na hora.
Qual que é o nome do seu grupo? Ah, isso é muito legal. É. Então, hoje como que eu posso contar? A gente começou há muitos anos, né? Começou com uma listinha na internet de troca de e-mails Ah, que legal. que chamava Sinto Muito. Né? Que era quase assim, sinto muito, tenho um transtorno alimentar. O nome E virou incrível. sinto muito, porque era muito grande. Dane-se, tem um transtorno alimentar. Não É. sinto muito, estou... Era tipo, é isso. E foi assim que eu conheci a Mari e conheci muitas outras meninas. Esse grupo cresceu porque era um grupo de ajuda mútua. Então acho que era um grupo onde as meninas podiam contar das suas tristezas, dos seus problemas, das coisas boas também, mas na maioria das vezes procurando ajuda. O grupo Sinto Muito hoje ele está meio defasado, a gente não pode mais sair por aí divulgando muito. E de lá pra cá a gente tem tentado rearticular isso. No momento a gente está sem nome, essa é a verdade, mas a gente continua ajudando um monte de gente, seja via lista de Facebook, página de informação. Se quiser falar com você por e-mail, com vocês por e-mail ou por Twitter, Tranquilo. qual que é o seu Twitter? Meu Twitter é @jumamedeiros. Jumá Medeiros, ok? O seu? O meu é @mabegali, BEGALLI. Então pronto, eu agradeço muito. Eu queria ficar aqui horas conversando com vocês, mas a gente não tem mais tempo. Eu agradeço muito vocês terem vindo, muito Eu que mesmo. agradeço, essa é Eu uma acho que oportunidade super única. importante, de verdade. Vamos falar disso, gente. Vai parar de esconder, vamos esconder nada. Chega de preconceito. Vamos falar, porque esconder só leva mesmo a cada vez mais preconceito. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo.